Começa essa reflexão dando esse recado para alguém que está nessa live hoje. Não dá, escreve isso, não dá para você ser bom em tudo que você faz. Se você quiser ser bom, pelo menos em alguma coisa na sua vida, você vai precisar ter foco. Ó, tem pessoas aí que já entendeu que o recado é para ela. Presta atenção. Não dá para você ser bom em tudo que você faz. Se você quiser ser bom pelo menos em uma coisa que você faz, você vai precisar ter algo na sua vida. E o que você vai precisar ter foco. Preste bem atenção. Você precisa ter foco. E deixa eu te explicar primeiramente aqui o que é você ter foco. Você precisa ter foco. O que é isso? É você fixar o seu olhar aonde você vai precisar mirar. Você precisa fixar o seu olhar no lugar que você vai mirar. E onde eu devo mirar, Danilo? Nas suas prioridades. Anote isso aí. Você precisa mirar, você precisa fixar o seu olhar, colocar foco nas suas prioridades. E nós vamos ver aqui o que é a prioridade nossa no momento. Quero falar aqui hoje com você sobre prioridade. O que é a prioridade, primeiramente? Prioridade é aquilo que você realmente precisa naquele momento que você está vivendo. Você quer ver uma coisa? Muita gente está correndo desesperadamente 24 horas atrás de dinheiro. Talvez não seja o teu caso, mas você conhece alguém assim, tenho certeza. Pessoas que correm desesperadamente, perdem noite de sono, noite de descanso, trabalhando dia e noite de madrugada, correndo atrás de dinheiro. Sim ou não? Coloca aí, você conhece alguém assim? Agora, deixa eu falar para você, fica perdido um mês no deserto para você ver. Imagina que você tem aí, 5 milhões na sua conta bancária. Pensa nisso, 5 milhões. Diga amém aí, coloca amém, eu sou profeta, hein? 5 milhões de reais na sua conta. E aí você fica perdido 30 dias, apenas 30 dias no meio do deserto. Você já vai estar sem força, morrendo de sede, o seu corpo já vai estar gritando ali, que não aguenta mais, você vai estar a ponto de morrer. De repente você vai encontrar alguém no meio desse deserto com uma garrafinha de água. E essa pessoa está vendendo essa garrafinha de água, sabe por quanto? 5 milhões, exatamente aquele valor que você tem na sua conta. Sabe o que você vai fazer? Você vai dar os 5 milhões que você tem, sem pensar duas vezes, na garrafinha de água que aquela pessoa está vendendo. E sabe por que você faz isso? Porque a garrafa de água, naquele momento, vira a sua prioridade em relação ao dinheiro que você tem. Naquele momento, a sua maior prioridade não é o dinheiro, é a garrafa de água para que você não morra. Então você pode perceber aqui, que as suas circunstâncias, o momento que você está vivendo, a circunstância do momento é que vai definir o que é prioridade na sua vida. Anote isso, vou repetir. A circunstância que você vive no momento é o que vai definir qual é a sua prioridade naquele momento. Você quer ver como que isso aqui é verdade? Responda aí para você mesmo. Se quiser colocar, se tiver coragem, quiser colocar aí, qual é a sua prioridade hoje, agora? Identifique aí. Já identificou? Se tiver coragem, coloca aí. Qual é a sua prioridade? Se não, só responde para você. Qual é a sua prioridade hoje, nesse momento da sua vida? Agora, seja sincero com você mesmo. A sua prioridade de hoje é a mesma de 3 anos atrás? De 2 anos atrás? De 1 ano atrás, que seja? A sua prioridade é a mesma de agora? Claro que não, meu irmão. E por que a sua prioridade não é a mesma? Porque a circunstância que você está vivendo agora, no dia de hoje, são diferentes do que você enfrentava há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. A circunstância que você enfrenta agora é totalmente diferente. As suas prioridades hoje mudaram. E só mudou por quê? Porque a sua circunstância também mudou. Porque senão não teria mudado. E da mesma forma, daqui 3 anos, daqui 1 ano, daqui 365 dias, talvez daqui a alguns meses, alguns dias, não sei, as suas prioridades serão diferentes da de hoje. Sabe por quê? Porque as suas circunstâncias serão outras também. Vai mudar. O momento que você está vivendo agora não é o momento que você vai estar vivendo daqui 1 mês. As prioridades vão ser invertidas. Por quê? Porque as circunstâncias vão mudar. Tá entendendo? Estou sendo claro com você? Coloca aí, estou entendendo, pastor. Senão eu vou mais devagar para você entender aqui. Então eu venho aqui essa noite dizer para você o seguinte, que de tempo em tempo, nós vamos precisar fazer uma lista de prioridade na nossa vida. Eu vou repetir, de tempo em tempo. Quer uma dica? De mês em mês,
De 3 em 3 meses, no máximo, nós vamos precisar sentar e fazer uma lista de prioridade na nossa vida. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a definir o nosso foco. O que é que a gente precisa focar naquele momento específico. Vou te dar um exemplo meu aqui. Eu nunca tive tão focado como agora, como eu estou agora na minha saúde. Antes eu marcava médico, e ainda com muita insistência da pastora, eu marcava médico e eu não ia. Simplesmente eu não ia, não dava satisfação nenhuma. Eu nunca me interessei em fazer um check-up na minha vida. E desses dias agora eu me peguei fazendo check-up de tudo que você pensar. Eu fiz mais de 20 tipos de exame. Tá entendendo? Então eu nunca me interessei em fazer um check-up, eu nunca cuidei da minha saúde, em momento algum. Mas acontece o seguinte, que agora as circunstâncias começaram a mudar. O momento começou a mudar. E quando a circunstância muda, as nossas prioridades também mudam, querendo ou não. Por livre e espontânea pressão das circunstâncias da vida, as nossas prioridades mudam. Chega um momento, irmão, que a gente começa a entender que se a gente cuidar um pouquinho mais da nossa saúde agora, nós vamos poder aumentar uns 5, 10, 15 anos, talvez, de vida a mais na nossa caminhada. E quando você começa a pensar dessa forma, quando você muda a sua maneira de pensar, a sua saúde começa a virar o quê? Prioridade na sua vida. E se a saúde entra, olha só, se a sua saúde entrar na sua lista de prioridade, então a sua saúde passou a ser o seu foco. Tá entendendo? Eu coloquei a saúde como prioridade e agora a saúde passou a ser o meu foco. Então, quando a saúde passa a ser o seu foco, o que você acha que vai acontecer? Muita coisa vai acontecer. Primeira coisa que vai acontecer, você vai emagrecer, sim ou não? Se você focar na tua saúde, começar a cuidar da tua saúde, automaticamente você vai emagrecer. E olha quantas coisas boas vêm quando você coloca o foco em uma coisa. E quando você emagrece, qual que é a primeira coisa que vai melhorar? Primeira coisa, a tua autoestima. A tua autoestima, ou seja, o foco em uma coisa vai trazer vários resultados positivos em muitas outras coisas, em muitas outras áreas da sua vida. Então você precisa entender isso aqui, ó. O seu foco é consequência da sua circunstância. Eu vou repetir. O seu foco é consequência da circunstância que você está vivendo naquele momento. Você vai precisar mudar o seu foco às vezes, porque as prioridades vão precisar ser invertidas, porque a circunstância pode mudar a qualquer momento. E olha só, eu vou estar falando aqui, como eu falei para você no início, nas próximas lives agora, nós vamos começar a falar sobre Neemias. E eu preciso que você entenda isso aqui primeiro, para que a mensagem depois fique mais clara. As 4 mensagens que nós vamos fazer, para ficar mais claro, você precisa entender isso aqui, ó, sobre prioridade. Por que eu vou falar sobre Neemias? Porque Neemias era um homem que tinha foco naquilo que ele fazia. Ele era determinado, ele tinha foco, ele sabia o que era prioridade para ele. Neemias, por exemplo, ele era copeiro do rei, tá? Eu vou falar só superficialmente aqui para você entender, depois nós vamos ler o texto na próxima live. A função dele era o quê? Ele era copeiro do rei, era experimentar o vinho e servir o rei. Por quê? Porque ele não poderia servir para o rei um vinho que não tivesse bom. Então ele precisava provar aquele vinho primeiro antes de servir o rei. E como copeiro, ele era o quê? Ele era uma pessoa de confiança do rei. O rei confiava nele. Então por isso ele experimentava não só a bebida, ele experimentava também tudo que ia se passar para o rei. Tanto a bebida quanto a comida, ele experimentava. E não experimentava só para ver se estava boa, não. Mas também para ver se estava envenenado. Ele tinha que provar antes a bebida e a comida antes de passar para o rei. E se tivesse envenenada, ele morreria primeiro. Preste bem atenção nisso. Então, antes de começar a falar sobre Neemias aqui, nós vamos definir aqui primeiro hoje o que é foco. Foco é você aprender a dizer não. Anota isso também. O que é foco, pastor Danilo? Foco, primeira coisa, é você fixar o seu olhar, que eu disse para você lá atrás. Fixar o seu olhar no lugar que você vai mirar, onde você quer chegar, naquilo que você quer ser. Tá entendendo? Então, e o foco também é você aprender a dizer não, porque quando você está focado, não adianta, pode vir qualquer pessoa, qualquer coisa para tentar tirar o teu foco, você vai aprender a falar não. Tem muita gente que está perdendo foco daquilo que está fazendo, daquilo que Deus já direcionou, está perdendo foco da sua meta, dos seus objetivos, dos seus propósitos de vida. Por quê? Porque não sabe falar não para as pessoas. Então, foco se resume nisso, é você aprender a dizer não. E outra coisa, foco não é você fazer o que você quer, e sim você fazer aquilo que precisa ser feito. Anote isso, ó.
Tem uns pontos-chave aqui que eu vou falar para você, anota isso, porque depois vai fazer todo sentido. Anota aí, isso aqui você tem que anotar. Foco não é você fazer aquilo que você deseja, aquilo que você quer, é você fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que deve ser feito. Foco, e outra coisa, foco é para pessoas adultas, pessoas maduras, tá? Pessoas que centradas, foco é para isso. Criança não tem foco, criança não consegue ter foco. Tá entendendo? Então eu creio que eu estou falando com pessoas aqui maduras, pessoas focadas, determinadas naquilo que sabe o que quer, pessoas que têm maturidade. Então, primeira coisa, foco é você aprender a dizer não. Vou repetir, foco é você aprender a dizer não. Segundo, foco é você fazer o que precisa ser feito. Estou te dando a chave aí de novo, eu vou ficar repetindo para você não perder o fio da meada. Olha que interessante, olha o pessoal tudo compartilhando, tudo dando like, coraçãozinho, tá interagindo com a mensagem. Isso é bom. Isso é bom que vai estimulando a gente aqui, ó. E continua escrevendo, o pessoal que estava escrevendo aí também, que estava me dando outras direções aqui. Eu agradeço, tá? Então vamos lá. Primeiro, foco é você aprender a dizer não. Segundo, foco é você não fazer aquilo que você quer, mas fazer aquilo que precisa ser feito. Se você entender só essas duas coisas aqui, ó, a sua vida já vai começar a mudar hoje. A tua terça-feira já vai ser diferente da segunda. Tá entendendo? Olha só essas duas coisas aqui já mudam a tua vida. Para você entender melhor o que eu estou dizendo aqui, ó, vamos entender o que é definição de foco, certo? Segundo o dicionário, o que é foco? Foco é, se você pegar o dicionário lá, vai estar assim, ó. Foco é nitidez de imagem. E quando você, e olha só, nitidez de imagem, segundo o dicionário. E quando você tem clareza daquilo que você quer alcançar, isso aí é foco. Quando você tem clareza, quando você sabe claramente aonde você quer chegar, isso é foco. Quando você sabe claramente o que você quer ser, isso aí é foco. Você sabe quem você quer ser, você sabe aonde você quer chegar, para onde você está indo, aonde que você está mirando. Você tem foco naquilo que você está fazendo? Você só consegue ter foco quando você tem, sabe o quê? Prioridade. Porque se você não tem prioridade, não adianta você falar que tem foco, porque você não tem. Você só vai ter foco a partir do momento que você tiver prioridade. E você só tem prioridade através, sabe do quê? Das circunstâncias, dos acontecimentos do dia a dia. Porque a prioridade de Jeremias, de Neemias, a prioridade de Neemias, por que a prioridade de Neemias era Jerusalém? Vamos entender isso aqui? Por que o foco dele se tornou em reconstruir Jerusalém? O foco de Neemias foi ajustado de acordo com a circunstância. E qual que era a circunstância naquele momento? A destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém era a circunstância daquele momento. Você vai entender isso aqui depois da próxima mensagem com mais clareza. Chegou a notícia até Neemias dizendo para ele que o seguinte, que a cidade de Jerusalém, a cidade que ele foi criado, a cidade que ele tanto amava, tinha sido destruída. Olha só, a circunstância faz ele mudar o foco. Ele estava lá servindo o rei. Naquele momento, o foco dele, olha só, para de servir o rei. Ele estava servindo o rei com excelência, o homem de confiança do rei. Mas quando chega a notícia para ele que Jerusalém, algo que ele amava, algo que ele estimava, foi destruída naquele momento, aquela circunstância que chega até ele. Olha só, acompanhe minha linha de raciocínio. A circunstância daquele momento que chega até ele, o recado que Jerusalém tinha sido destruída, faz ele mudar o foco na hora. Naquela hora que ele fica sabendo que Jerusalém tinha sido destruída, o foco dele para de servir o vinho e a comida para o rei, e passa a ser o quê? A reconstrução da cidade, ou seja, daquilo que era importante para ele. E aqui Deus começa a falar com alguém agora. Neemias mudou o foco. O foco dele foi ajustado mediante a circunstância daquele momento. Entenda o que Deus está dizendo aqui, ó. Dependendo da circunstância que você está enfrentando, não dá para manter o mesmo foco, meu irmão. Minha irmã, preste atenção. Dependendo do momento que você está passando agora, não dá para manter o mesmo foco. Vai ter que mudar. Você talvez precise inverter agora algumas prioridades da sua vida. Por isso que Deus permitiu você entrar nessa live aí hoje. Você sabe que é com você que Deus está falando. Talvez você esteja aí focado em algo agora, que enquanto você está focado nisso, você está tão focado nisso, enquanto aquilo que você diz que ama, está se perdendo, está sendo destruído. Como Neemias amava Jerusalém.
Você diz que ama a tua família, você diz que ama o teu marido, a tua esposa, e talvez você esteja aí agora, meu Deus do céu. Agora nesse momento você está focado em algo, enquanto a sua família, o teu casamento está sendo destruído. Enquanto a tua família precisa ser restaurada, você está focado em coisa errada, e Deus traz você aqui hoje, diante dessa live, para inverter as suas prioridades e falar para você: ei, acorda, muda o foco, porque aquilo que realmente tem valor para você está sendo destruído, está se perdendo, Neemias. Neemias estava lá servindo o rei, enquanto a cidade dele, aquilo que realmente tinha valor para ele, estava sendo destruído. Sabe, você talvez precise mudar o foco. Tem alguém que entrou nessa live aí hoje, Deus está falando com você. Escute, você vai precisar mudar o foco nesse momento, inverter algumas prioridades. Sabe para quê? Para salvar aquilo que realmente tem valor para você. Para salvar aquilo que realmente importa na tua vida. É por isso que de tempos em tempos, eu e você, nós vamos precisar fazer o quê? Uma lista de prioridade. De 3 em 3 meses do máximo. O que é prioridade nesse momento para mim? Não dá para ter as mesmas prioridades a vida inteira, irmão. Isso é conversa fiada. Escuta o que eu estou te falando, eu falo por experiência própria. Não dá para ter as mesmas prioridades a vida inteira. De tempos em tempos, mediante a circunstância que a gente está enfrentando, nós vamos precisar colocar o foco em algumas outras coisas diferentes. E colocar também como prioridade o que mais precisa naquele momento. Naquele momento. Tem gente que abre a boca, né? E para falar, e fala com a boca cheia assim: a minha prioridade é a minha família. Olha, é lindo isso, não é bonito isso? Mas não é verdade, irmão. Não é verdade. Não dá para ter a mesma prioridade a vida inteira. Olha que bonito, é o meu foco e a minha família. Não é verdade. Terá momentos que a sua prioridade será a sua família? Claro que vai ter. E vai precisar ser. E terá momentos que a sua prioridade também vai ter que ser outras coisas. Porque senão você vai perder a sua família. Pegou? Pegou? Vai ter momentos que a sua família vai ter que ser a sua prioridade. Mas vai ter momentos que você vai ter que inverter as prioridades para que você possa manter a tua família. Não é assim que funciona. Deixa eu dar um exemplo meu aqui para você. No início da nossa igreja, quando a gente foi abrir o ministério, há praticamente quase 4 anos atrás, quando nós fomos começar esse ministério, a minha prioridade maior era o ministério. Ponto final. Olha só, até porque quando Deus me deu a direção para abrir o ministério, eu pedi conta do meu trabalho, eu saí de tudo. Deus está falando com alguém aqui agora, redobre a tua atenção. Eu investi o pouco que tinha nas minhas mãos no reino de Deus. Eu dediquei a minha vida para a obra de Deus, para estar como está hoje. Eu caí de cabeça naquilo. Olha só, eu fui pela fé, eu acreditei naquilo que Deus falou comigo. Deus falou comigo: vai que eu vou te honrar. Deus me deu uma palavra. Deus me disse: vai que eu vou te honrar. E ele me disse: vai e cai de... Olha só, Deus falou assim comigo: vai e cai de cabeça. Foca nisso que eu vou te honrar. Sabe por quê? Porque tem muita gente que vai precisar de você daqui a pouco. E não se preocupe, porque de você e da sua família cuido eu. Deus falou desse jeito comigo. E eu vou te falar mais, eu tinha que focar naquilo. A minha prioridade era só o ministério naquele momento. Eu não tinha fonte de renda nenhuma. Mas eu tinha uma palavra de Deus. Aleluia. Ei, você não precisa de recursos, você precisa de uma palavra de Deus. E olha só que interessante. E nós começamos então a obra, né, na nossa igreja. Entramos aí com pouquíssimas pessoas. E no primeiro ano, até o segundo ano, até o final do segundo ano quase, a minha prioridade era o ministério e não era a minha família. Até porque, se o ministério não desse certo, eu não teria como manter a minha família. Se o ministério, quem está entendendo? Estou sendo claro com vocês? Vai ter momentos que você vai precisar inverter a sua prioridade para que você não perca outras coisas. O meu casamento provavelmente seria abalado se não desse certo. Eu estava sem fonte de renda nenhuma, eu precisava me dedicar para aquilo. Deus já tinha falado que ele estava no negócio? Tinha falado. Mas para dar certo, não dependia só de Deus, e eu vou te explicar isso. Para dar certo o ministério, não dependia e não depende só de Deus. Deus ia fazer a parte dele, ia me honrar? Sim, mas para o ministério dar certo, precisaria de um empenho total da minha parte. Tá entendendo? Porque Deus não ia descer aqui e fazer a obra. Deus não ia se materializar aqui. Ele ia precisar que eu me dedicasse inteiramente na obra.
Então a minha prioridade durante o primeiro, segundo ano inteiro do ministério era o meu ministério. Em alguns momentos, durante esse tempo, durante esses 2 anos que o foco era o meu ministério, o que aconteceu? É exatamente isso que eu estou tentando te explicar aqui, ó. Eu precisei, dentro desses 2 anos que o meu foco era o ministério, eu precisei recuar umas 2, 3 semanas mais ou menos, né, por causa da circunstância no momento, e colocar a minha família como prioridade. Tá entendendo? Conforme a necessidade do momento, você recua, a circunstância faz o teu foco mudar e as suas prioridades ser invertidas. Então eu voltei umas 2, 3 semanas, voltava umas 2, 3 semanas, mudava o meu foco, colocava o meu foco na minha família, porque a circunstância estava pedindo, o casamento estava pedindo, e a minha prioridade seria invertida. E aí daqui a pouco estava firme, eu voltava então a prioridade para o ministério. Hoje as coisas mudaram bastante. Certo? A minha prioridade hoje continua sendo meu ministério, com certeza, mas muito mais do que antes, a minha família tem sido prioridade para mim. Por quê? Porque eu me dediquei primeiro colocando o ministério como minha prioridade. Quem está entendendo, coloca um amém aí. Fala, pastor, eu estou entendendo. Já estou encaminhando para o final aqui. Se você entender só isso aqui que eu falei para você agora, meu Deus. Vai ter momentos que você vai ter que colocar prioridade em algo, certo? E mesmo quando você... E aí, daqui a pouco, uma área da sua vida vai dar sinal que você precisa dar atenção a mais para aquilo. Você vai recuar, porque a circunstância faz o teu foco mudar. A circunstância faz as suas prioridades serem invertidas. E aí você vai dar atenção naquilo que mais está precisando naquele momento, e daqui a pouco você faz outra lista de prioridade. E agora? Agora meu casamento está firme de novo. Agora minha família está em dia. Agora essa parte aqui eu resolvi. E agora? Qual que é a prioridade desse momento? Tá entendendo? Glória a Deus. Olha aí, o pessoal está falando que está entendendo. Glória a Deus por isso. Então, como eu disse antes para vocês aqui, eu tô quase finalizando já. Então, olha só, não existe prioridade para a vida inteira. Grave isso, anota isso também. Não existe prioridade para a vida inteira. A prioridade, o foco, ele deve ser ajustado de tempo em tempo. Como isso? Mediante a circunstância que você está enfrentando naquele momento. E eu não estou dizendo isso para você, olha só, eu não estou dizendo para você aqui que eu desconsiderava a minha família, entenda bem. Eu não desconto nada disso. Só não era o meu foco principal naquele momento, porque eu precisava colocar algo para funcionar. Então a prioridade principal naquele momento era o ministério. Até porque eu e minha família, todos nós estávamos bem e nós estávamos todos focados no mesmo objetivo. Nós estávamos no mesmo foco e no mesmo objetivo, que era colocar o ministério para funcionar. E o nosso foco principal era e é ainda, fazer as coisas com excelência. Por isso que o nosso foco principal, todos juntos aqui, era o ministério. Por quê? Porque a gente precisava colocar para funcionar com excelência, como nós estamos tentando fazer até hoje. Claro que a gente sempre não agrada todo mundo, né? Mas também não é para menos. Nem Jesus agradou todo mundo. Quem somos nós para agradar? Não é verdade? Mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, né? Segundo a direção que Deus nos dá. Agora veja bem, nós queríamos e queremos ser diferentes. Nós não queremos ser melhor que ninguém, mas o nosso foco qual que era? E é até hoje. É ser diferente de alguns lugares que nós passamos e presenciamos algumas coisas. A nossa intenção era e ainda é fazer as coisas diferente do que aquilo que a gente já presenciou em outros lugares. E algumas coisas que a gente vê por aí também, em outros ministérios. Agora veja bem, porque tudo na vida é uma escola, entenda isso. Tem lugares e tem pessoas que vai ensinar para você aquilo que você deve fazer. Glória a Deus, ensinamento. Mas como tem também lugares e tem pessoas que vai ensinar para nós o que nós não devemos fazer. E por sinal, é o que mais tem, o que mais você vai aprender, hoje em dia, se você olhar para os lugares, seja na área profissional, em ministérios, você vai aprender o que você não deve fazer para dar certo. É o que você mais vai aprender. E olha só, eu vou estar falando mais com vocês aqui sobre a passagem de Neemias, como eu disse, mas hoje eu estou falando mais sobre o foco, prioridade e determinação. E isso aqui que eu estou falando hoje para você vai fazer total sentido com as outras mensagens. É por isso que você precisa, se for necessário, você vai reescutar essa mensagem aqui de novo. Você vai ouvir novamente essa mensagem, viu? Então veja bem, tem gente que não tem foco, tem gente que está pensando, por exemplo,
eu quero casar, mas não tem foco. O foco tá em coisas totalmente diferentes. A pessoa fala, eu quero prosperar, mas não tem foco. Ela gasta mais do que ela ganha. Como que você quer prosperar desse jeito? Se eu tô querendo casar, eu preciso colocar o meu foco nas coisas do quê? Que fala sobre o quê? Sobre casamento. Eu preciso ler sobre casamento, eu preciso entender sobre casamento, eu preciso conversar com quem já é casado e tem um casamento bom, eu preciso ver palestra, eu preciso ver curso sobre casamento, eu preciso ter foco naquilo que é a minha prioridade naquele momento. Tá cheio de gente por aí, ó. Tá lotado de gente por aí desejando coisas que nunca vai ter na vida. Nossa, meu Deus, deixa eu repetir isso aqui que é muito forte. Tá cheio de gente por aí, claro que eu quero acreditar que não tem ninguém nessa live, mas por aí tem gente, tá cheio de gente desejando coisas que nunca vai ter na vida. E não é porque a pessoa não é capaz de ter, não. Mas porque a pessoa, sabe por quê? Porque a pessoa não faz uma lista de prioridade. A pessoa não tem lista do que é prioridade na vida dela. E quem não tem prioridade, como eu estou falando para você, não tem foco. E se a pessoa, quem não tem foco, não sabe dizer não. E é onde vai perder o propósito de vida. Aonde vai perder o foco, vai perder a direção. Então eu encerro essa reflexão de hoje falando para você o seguinte: se você não souber quais são as suas prioridades da sua vida, pelo menos as prioridades do momento, você não vai conseguir avançar em nenhuma área da sua vida. Olha, tá falando ali que tem 53 pessoas aí, olha que benção. Então nós temos no mínimo 150 pessoas assistindo. Olha que coisa linda. Por quê? Porque você me ajudou a compartilhar. Então eu encerro dizendo para você o seguinte, ó, você precisa saber quais são as suas prioridades de vida daquele momento, porque senão você nunca vai conseguir avançar. Sabe qual é uma das prioridades que todo ser humano, todos nós devemos ter? Uma das prioridades principais, saber lidar com as pessoas. Porque todos os dias, irmão, eu e você, nós vamos lidar com pessoas a todo momento. A todo momento nós vamos precisar lidar com pessoas. Você quer um exemplo? O teu casamento. Você precisa lidar com gente. Você precisa lidar com seu marido, você precisa lidar com sua esposa. Você lidar com pessoas tem que ser uma prioridade principal da sua vida. No seu trabalho você vai ter que lidar com gente. Na sua área profissional vai precisar lidar com pessoas também. Então tenha foco, determinação, veja o que é a prioridade. Eu encerro essa mensagem de hoje dizendo para você, faça uma lista de prioridades. Nós vamos entrar nas próximas mensagens. E você precisa ter uma lista pronta do que é prioridade nesse momento da sua vida. Eu vou terminar essa live aqui agora. Você vai pegar um papel e uma caneta, certo? E você vai começar a falar, nesse momento que eu estou vivendo agora, o que precisa ser prioridade da minha vida? Eu vou colocar o meu foco nisso. Eu quero ter clareza daquilo que eu preciso fazer para melhorar essa área da minha vida. Coloca aí, o que é prioridade? O que está gritando socorro nesse momento na sua vida? O que precisa ser prioridade agora? É o teu casamento? Então foca nele. Foca nele, porque se você perder a base da tua esposa, se você perder a base do teu marido, talvez você vai bater cabeça em todas as outras áreas da sua vida. Viu? Coloca aí, o meu foco principal agora é a minha área financeira. Eu estou desempregado, eu preciso fazer alguma coisa. Então você coloca o foco nisso e vai para cima. Vai bater de porta em porta. Vai, tira a poupança da cadeira aí, meu amigo, e vai correr atrás, vai fazer alguma coisa. Ninguém vai bater na tua porta falando, oi, por favor, aqui tem alguém precisando de um emprego? Foca, coloca o foco em cima nisso e vai para cima, e Deus vai te honrar. Quando Deus vê você fazendo a sua parte, Ele vai fazer a dele. Coloque, faça uma lista de prioridade, e aquilo que for prioridade, você coloca o foco nisso, e quando Deus vê que você colocou o foco nisso e foi para cima, Ele vai te honrar. Amém?